É, hora do Mauá. Uma desempregada fica sozinha no ano novo lunar, sendo pressionada pelos pais para finalmente se casar. Então ela se casa com seu ex-amigo de infância, mas de repente descobre que ele é um verdadeiro Sigma. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama Talvez Seja Para Ser, e espero que aproveitem. Com o início do Ano Novo vem o Ano Novo Lunar, um feriado para as famílias. Neste dia, as famílias se reúnem para cozinhar uma ótima comida e se divertir juntos, mas Gia, de 32 anos, não está feliz. Ela é uma freelancer sem um trabalho no momento, apesar de muitos diferem que ela está apenas desempregada. Enquanto ela está cozinhando para os convidados que ainda não chegaram, sua mãe está assistindo a um vídeo fofo do seu neto, mas Gia está bem irritada porque eles estão atrapalhando ela, e comendo sua comida antes que todos cheguem. Quando ela sugere que seus pais deveriam cozinhar a comida, a mãe de Gia lembra que cozinhar é o mínimo que ela poderia fazer, já que mora em casa e nem paga aluguel. Até que a irmã de Gia, Jimin, chega com sua família, e sua mãe corre para abraçar sua neta. O marido de Jimin está carregando o neto, e Jimin está exausta da viagem e quer se sentar. Gia aparece das sombras para cumprimentar sua irmã mais nova com um sorriso quase falso. Gia diz que está feliz em vê-la e entrega a ela um avental com estampa de flores. Jimin respondeu que o avental fica ótimo em Gia e brinca sobre o seu relacionamento, dizendo que tudo o que ela precisa fazer agora é caminhar até o altar, o que Gia não acha tão engraçado. Ela insiste que Jimin coloque o avental para ajudar a cozinhar com uma expressão sem vida. A mãe de Gia não está surpresa e a repreende. Gia só quer que outra pessoa cozinhe, mas o marido de Jimin aponta que Jimin já está cansado o suficiente, sugerindo que ela está grávida do terceiro filho. Isso é uma grande novidade para a família, que começam a comer logo em seguida. Gia está do lado de fora fumando e irritada com sua irmã por sua vida e por também ter sugerido que ela se encontre com um cara que ela conhece. Ela está emburrada quando é interrompida por um homem desconhecido que comenta que Gia ainda tem uma boca suja. Este homem está comendo peito de frango em uma área de fumantes, deixando Gia meio confusa. O homem revela que seu nome é Mitchell Dean e que costumava morar ao lado e usar fones de ouvido com frequência. Inicialmente, Gia não se lembra dele, mas depois percebe que ele costumava ser um garoto magro que jogava videogame. Mitchell não acha que mudou tanto, mas Gia insiste que ele mudou muito e diz para ele que comer peito de frango em uma área de fumantes é estranho. Mitchell explica que está ali porque sua família não ficou feliz com ele por não comer a comida do Ano Novo Lunar, pois ela tinha muitas calorias. Gia lembra que Mitchell tem 32 anos, assim como ela, e eles costumavam morar no mesmo prédio e eram amigos de infância, mas não por escolha. Mitchell era o garoto tímido que não se dava bem com ninguém na classe, apesar de Gia não ver sentido em rememorar o passado e observa quanto Mitchell mudou. Ela conclui que a vida na cidade mudou ele. Agora, ele é um programador assistente de gerente em uma empresa bem conhecida e parece levar uma vida decente. Gia compara Michelle à sua vida, onde constantemente é repreendida em casa e está desempregada, e fica chocada que Mitchell esteja indo melhor do que ela. Ela começa a ficar triste de novo, mas Mitchell a interrompe e pergunta como ela está. Gia desvia a pergunta e Mitchell diz que ele só está vivendo, mesmo que ele ache que está indo bem, seus pais pensam o contrário. Seus pais têm incomodado ele para se casar e até o inscreveram em um serviço de namoro com uma taxa de inscrição de $5.000. Mitchell assume que Gia não está na mesma situação, mas ela está. Então, Gia sugere que eles se casem. Mitchell fica chocado, mas Gia explica que, como seus pais estão pressionando-os para se casarem, eles deveriam apenas se casar para resolver o problema, assim todos saem ganhando. Para surpresa de Gia, Mitchell pede a bênção do pai dela e eles se casam. Pois é, simples assim. Eles vão para um local tropical para sua lua de mel, e enquanto ela está bebendo na primeira noite de sua lua de mel, ela finalmente percebe o que acabou de acontecer. Ela está chocada que não está em um sonho e está agora em outro país casada com Mitchell. Então Gia e Mitchell se preparam para dormir, mas Mitchell diz que está procurando um negócio que deixaria a primeira noite dela com ele boa. Gia assume que ele está falando sobre algo sujo e fica envergonhada, dizendo que não está pronta. Para sua surpresa, Mitchell entrega a ela protetores auriculares, dizendo que às vezes ele ronca e isso pode ajudá-la, e logo em seguida ele vai dormir. Quando Mitchell começa a roncar, Gia usa os protetores de ouvido e vai dormir também, notando que Mitchell é muito prático, sempre preparado. No dia seguinte, Gia está preocupada que sua lua de mel feliz possa ser um desastre se eles começarem a brigar. Enquanto Gia escolhe cuidadosamente suas roupas, Mitchell aparece vestido de forma confortável, mas bem fora de moda, perguntando quanto tempo ela vai demorar. Ele está até usando meias com sandálias. Mitchell pergunta se importa mesmo o modo que ele se veste, e Gia diz que sim, porque ela estará olhando. Como seu cronograma não está apertado, eles vão em busca de roupas novas. Mesmo que Gia não saiba muito sobre moda, ela achou que qualquer outra coisa seria melhor do que o que viu. Ela estava errada. Mitchell sai com um conjunto de roupa vermelha e azul com suspensórios. Sua justificativa é que as cores são brilhantes dificultando que ele seja atingido por um carro.
Gia dá a ele uma camisa e calça para experimentar, e ele diz que parecem bons para ela. Mitchell pede ao atendente que lhe dê 7 conjuntos da roupa que ela deu. Então Gia fica indignada, enquanto Mitchell diz que, como parece bom, ele deveria ter várias dessas. Gia decidiu escolher algumas roupas novas para que ele possa alternar entre elas. Enquanto ela está olhando roupas para ele, Mitchell percebe os maiôs, o que o leva a perguntar para ela se também poderia escolher um maiô para ela, já que vão para um passeio de Banana Boat mais tarde. Gia responde sim sem pensar, mas fica envergonhada quando percebe o que ele pediu. Gia e Mitchell terminaram de fazer compras e estão indo em direção à praia, mas Gia ainda está envergonhada por Mitchell ter escolhido seu maiô, e pensando que ela vai ter que usá-lo na próxima atividade e nem sabe que tipo de maiô ele comprou. Gia pensa que ele comprou um maiô sexy, mas não foi o caso. Mitchell comprou uma roupa de mergulho para combinar com a dela. Para Mitchell, essa foi a melhor escolha porque são confortáveis e isolados, mas para Gia, a escolha dele é constrangedora porque é a lua de mel deles e todos os outros estão de biquíni e shorts de banho. Ela estava preocupada que estaria muito quente, mas para sua surpresa, a roupa de mergulho era bem confortável. Os dois se divertiram muito no Banana Boat, comendo e também tirando fotos. No final do dia, Gia e Mitchell estavam caminhando na praia. Ela queria fazer o máximo de coisas possível porque a viagem era cara, mas Mitchell estava preocupado que Gia estivesse cansada, apontando uma lesão em seu calcanhar. Gia estava tão empolgada com a diversão que não percebeu. Mitchell ofereceu para dar uma carona de cavalinho para Gia porque caminhar com o calcanhar lesionado deve doer. Gia está hesitante por causa da programação, mas eventualmente pula nas costas de Mitchell. Gia, meio envergonhada, pergunta se está muito pesada. Mitchell aponta como o peso dela faz um bom treino, ofendendo ela um pouco com isso. Enquanto estão indo, Gia se sente confortável nas costas de Mitchell. Gia percebe o quão bonito o pôr do sol está e insiste que tirem uma foto. Mitchell não quer, mas Gia diz que eles devem viver o momento. De volta ao hotel, Gia está olhando para a foto e lembra de sua irmã dizendo que casais normalmente brigam em lua de mel, mas Gia e Mitchell não brigaram, e na verdade, até que se divertiram muito, apesar de ainda estar envergonhada ter ficado nas costas de Mitchell, dizendo que elas eram largas e quentes. Um sentimento que rapidamente desaparece quando ela vê Mitchell dormindo. Ela está satisfeita com a viagem. De volta à Coreia, a mãe de Gia fez muita comida e preparou caixas para comemorar seu retorno e para que ela possa se mudar com Mitchell. Gia está apreensiva, mas lembra que concordou com isso quando se casou. Depois da mudança, Mitchell apresenta a Gia um papel e Gia lembra de algo aleatório, como uma música tema de algum desenho animado que dizia: faça, apenas faça, está tudo bem cometer erros porque você ainda não é adulto. Gia percebe que ela é adulta agora, o que isso significa que você está ferrado se cometer erros como adulto. O ponto é que, desde que Gia disse que eles deveriam se casar, sua vida saiu do controle e agora ela está morando com Mitchell. O papel é um contrato para morarem juntos. Gia fica nervosa e joga no chão, mas no fim ela aceita que precisam de um contrato. E cada um pode escrever 3 condições. As regras de Mitchell são: e não fumar, não incomodar o mouse e dizer algo se algo estiver errado. As regras de Gia são: e não entrar em um quarto sem bater, não forçar nada e comunicar se algo estiver errado. Gia fica indignada com a regra de não fumar, nem mesmo seu pai conseguiu fazê-la parar. Mas Mitchell não gosta do cheiro, então ele diz para fumar com moderação. Gia pergunta quem é Mouse, da segunda regra. Mouse é na verdade o gato de Mitchell, que estava bem aos pés de Gia. O gato se chama Mouse porque os gatos gostam de ratos. Gia então diz que gosta de gatos, mas pergunta o que aconteceria se ela não gostasse. Mitchell diz que ele apenas conseguiria outro quarto para Gia morar, dinheiro não seria um problema já que ele leva o casamento a sério. Eles concordam com o restante dos termos e formam um contrato oficial. Mitchell adiciona mais uma coisa: qualquer uma das partes pode rescindir o contrato de casamento a qualquer momento. Gia pressente que o contrato trará muitas lágrimas e risos. Na primeira noite vivendo juntos, Gia decide não desfazer as malas ainda e pede alguns móveis. Mitchell volta a trabalhar amanhã e Gia está um pouco preocupada em viver com alguém que não seja sua família. Do outro lado, vemos que Mitchell não está preocupado, mas ocupado jogando. No dia seguinte, Gia é acordada pelo som de Mitchell cozinhando o café da manhã. Gia fica impressionada e decide ir comer, mas o sentimento desaparece bem rápido, assim que ela vê Mitchell colocando todos os ingredientes em um mixer para fazer um smoothie de peito de frango. Para ela o gosto dele é horrível e pergunta se tem outra coisa para comer. Mitchell diz que sim, dando para ela uma barra de proteínas. O que faz Gia se irritar, reclamando que isso não é comida de verdade e comenta como Mitchell deve comer um almoço delicioso sozinho no trabalho. Sendo rapidamente refutada, com Mitchell revelando seu almoço saudável. Gia procura algo para comer na geladeira, que está cheia de comida saudável. E Gia tem uma gratidão recém-descoberta pela comida da mãe dela. Vendo Gia assim, Mitchell sugere que ela vá tomar café da manhã sozinha. Gia pergunta se isso está tudo bem e Mitchell diz que tudo o que ele precisa é do seu smoothie.
Ela está acostumada a comer com sua família, mas logo lembra que este é só um casamento contratual. Mitchell se prepara para sair e Gia diz que logo arrumou um emprego e o veria no jantar. No momento em que Mitchell sai, Gia volta atrás e que na verdade ficará desempregada até que a conta bancária dele esteja zerada. Mitchell está a caminho do trabalho e entra no carro de seu colega Sung Ju Choi. Ele fica surpreso quando Mitchell de repente pede para ele entregar seu pedido para tirar 10 dias de férias, e também diz que percebeu que Mitchell está sorrindo, o que ele raramente faz, e pergunta se algo bom aconteceu. Mitchell lembra de Gia se despedindo dele e responde dizendo que é bom saber que alguém está esperando por você em casa. Sung-ju fica confuso, mas Mitchell esclarece dizendo que sua esposa está em casa. Sung-ju fica chocado e pensa que Mitchell está brincando com ele, até que Mitchell confirma que se casou na semana passada. Quando chegam ao trabalho, todos estão parabenizando Mitchell e ele distribui lembranças da sua lua de mel. Mas antes que Sung-ju comece a trabalhar, a gerente Suyeon puxa Sung-ju de lado. Ela está brava por Mitchell ter se casado, sugerindo que ela gostava dele. Sung-ju responde dizendo que realmente foi inesperado porque Mitchell não parecia interessado em garotas. Aos 33 anos, o passado de Suyeon é basicamente em ser vista como uma criança prodígio na infância e que só queria um cara moderadamente decente, mas à medida que subia ao sucesso, permaneceu solteira. Ela está irritada por não conseguir encontrar um cara decente, e percebe que esse cara decente que ela queria era Mitchell, mas seus sonhos de se casar com ele agora estão arruinados. Tudo o que ela pode fazer agora é consultar com Sung-ju, que estudou com ela na universidade e é o cupido da empresa. Depois do trabalho, Sung-ju e Suyeon seguem Mitchell até em casa, para verificar se ele realmente se casou. Então eles veem Mitchell conversando com uma garota na rua, vendo uma Gia irritada enquanto fuma. Gia está brava porque Mitchell não ligou quando estava chegando tarde em casa, já que ela esperou por ele para jantar. Sung-ju e Suyeon não acreditam de que Gia é o tipo de garota que Mitchell gosta, enquanto Mitchell diz para ela que apenas assumiu que Gia não queria jantar com ele, por causa do que aconteceu no café da manhã, e Gia insiste que o problema foi dele não ligado para ela. Mitchell então pergunta se ele pode ligar para ela, já que Gia não gostou quando ele ligou para brincar com ela na quinta série. Gia disse que na época precisava usar o telefone da casa, mas a conversa deles é interrompida quando ele vê duas pessoas olhando para eles ao redor da esquina. Sung-ju e Suyeon se escondem rápido e Mitchell confirma que pode ligar para Gia. Mitchell jantou outro smoothie de peito de frango. Gia lembra de seu passado com Mitchell e lembra que parou de sair com ele por volta da quinta série. Eles eram próximos quando eram mais jovens, mas pararam porque ela era provocada por sempre estar perto de um menino. E Gia continuou a ignorar Mitchell durante o ensino médio. Gia agora se sente mal por ter ficado brava com Mitchell, mas antes que possa se desculpar, Mitchell envia para Gia sua comida favorita, que são asinhas de frango apimentadas. Então Gia invade o quarto de Mitchell instantaneamente e Mitchell aponta como ela quebrou a regra, mas Gia diz que, como há um problema, eles precisam conversar para consertá-lo. Gia e Mitchell sentam para conversar. Gia começa dizendo que Mitchell deveria ter trazido sua cerveja para acompanhar as asinhas. Ela finalmente chega ao ponto da conversa e diz que eles não tiveram uma conversa real antes, então ela achou que seria bom conversar e comer. Gia oferece uma cerveja para Mitchell, que instantaneamente rejeita. Ela se preocupa, mas Mitchell só não quer perder seus ganhos da academia. Em vez de cerveja, Mitchell pega água e pergunta sobre o que Gia queria falar. Gia não tinha nada planejado e resolve inventar algo. 2 horas depois, Gia está bêbada, falando de quando Mitchell e ela jogavam juntos no passado. Até que Gia adormece. Mitchell acorda ela de repente com um alarme, dizendo para ela ir para seu quarto e dormir, e ele vai limpar tudo. Gia se dá conta que está bêbada já que bebeu o álcool que comprou para 2 pessoas. No seu estado de embriaguez, Gia pede para ver a orelha de Mitchell. Quando ele se aproxima, ela pega rapidamente seus óculos e tira sarro de como sua visão é ruim. Mitchell quer seus óculos de volta e empurra Gia contra a parede. Ela estava se divertindo, até que de repente percebe que Mitchell fica muito atraente sem óculos e que eles estão bem próximos agora. Então ela fica envergonhada. Gia devolve os óculos e foge para o quarto, muito envergonhada, e sem saber o que fazer. No dia seguinte, Gia olha para Mitchell enquanto ele sai para o trabalho. Ela quer se desculpar sobre a noite anterior para que as coisas voltem ao normal. Quando ela tenta se desculpar, fica nervosa e mia igual o gato. Depois, vemos que Mitchell está confuso no trabalho. Mitchell pergunta a Sung-ju sobre o miado de Gia. Sung-ju acha que ele está se gabando, mas Mitchell está genuinamente confuso. Sung-ju sugere que Gia estava tentando ser fofa, mas Mitchell logo diz que eles não são próximos o suficiente para brincar juntos. Sung-ju, que supostamente tem um doutorado em baixa biologia, tem uma solução simples. Ele diz que Mitchell precisa de simpatia. Então quando ele chegar em casa, Mitchell faz um miado para Gia. Gia cai no chão de vergonha. Mitchell afirma que Sung-ju disse que isso ajudaria, e ela fica brava que ele contou para outras pessoas sobre isso. Para evitar outras situações como essa, eles adicionaram uma cláusula em seu contrato para manter o que acontece entre eles em segredo.
Alguns dias depois, Suyan sugere que Mitchell organize uma chá de casa nova. Quando Mitchell conta isso para Gia, ela fica inicialmente hesitante, mas acaba concordando em fazer a festa. Mitchell pergunta o motivo, mas Gia insiste que essas festas são realizadas depois de se adquirir uma nova casa ou se casar, e é uma festa para pedir o apoio contínuo das pessoas no futuro. Não é obrigatório, mas é algo que acontece apenas uma ou duas vezes na vida. Normalmente, as pessoas querem evitar porque dá muito trabalho, e na verdade Gia só quer fazer isso porque Mitchell odeia a ideia. Isso é uma vingança por tê-la deixado constrangida ontem. No dia seguinte, após protestar com Gia sobre como eles não precisam ter uma festa, ele sai para o trabalho sorrindo. Gia percebeu algumas características importantes em Mitchell e, em primeiro lugar, ele é muito prático e eficiente, quase como um robô ecologicamente correto. Em segundo lugar, ele é fraco para pedidos e irá cumprir se você insistir o suficiente. Com base nessas características, Gia assume que se eles não fizessem a festa, Mitchell iria simplesmente contar ao escritório que sua esposa não concordou. Gia fica meio constrangida em pensar em Mitchell se referindo a ela no trabalho. Mas ela logo começa a se preparar para organizar tudo. Ela logo passa a se arrepender, já que ela não sabe cozinhar tão bem sozinha e liga para sua mãe pedindo ajuda. Logo todos chegam e Gia sussurra para Mitchell que ele deveria ser gentil com ela. Todos ficam impressionados com a variedade de pratos feitos por Gia. Mitchell claramente não quer estar lá e até começa a beber. Sunju pergunta a Suyin se ela já está satisfeita em saber que Mitchell realmente está casado. E não, ela não está. E tem algo preparado para testá-los. Sunju começa dizendo que gostaria de aproveitar esse tempo para conhecer melhor Mitchell. Cada um escreveu algo que gostaria de saber sobre ele. O primeiro pedido é de Suyin, que é para eles se beijarem. Gia então quer saber qual o primeiro pedido, mas Sunju fica nervoso com ele e pula para o próximo. Vemos também Gia sugerindo que, para evitar uma dor de cabeça, eles devem apenas fingir ser um casal feliz. A próxima pergunta é quando, onde e como ele propôs a mão dela. Se não puderem responder, terão que beber um copo de cerveja inteiro. Gia não consegue pensar em uma boa resposta falsa, então ela decide só não dizer nada e beber, mas Mitchell diz que ela propôs em uma área de fumantes enquanto ele estava comendo peito de frango. O que foi basicamente como aconteceu. A próxima pergunta é quando e onde foi o primeiro beijo deles. O problema é que eles nunca se beijaram nem mesmo fingiram ter se beijado em seu casamento. Gia decide beber de novo, mas para sua surpresa, Mitchell diz que eles se beijaram aos 5 anos no jardim de infância. Gia não tem memória disso, mas Mitchell lembra ela que seu apelido na pré-escola era de fantasma beijoqueira, porque ela ia por aí beijando todo mundo. Gia fica brava e envergonhada por Mitchell ter trazido isso à tona. Pouco depois a festa acaba e todos estão indo para suas casas, mas Sunju e Suyan concordam que as atitudes deles parecem falsas, mas quando Sunju pergunta se devem olhar mais profundamente, Suyan diz que não. Sunju fica chocado e quase sofre um acidente, então Julian diz que está tudo bem porque ela não achava que poderia forçar sua entrada no relacionamento deles. Sunju fica surpreso e decide que devem ir beber em um lugar de churrasco sofisticado. De repente, vemos que eles acabam acordando sem roupas na mesma cama juntos. Será que isso vai ser o início de um relacionamento romântico? De volta ao apartamento de Gia e Mitchell, Gia explica por que falar sobre eles se beijando na pré-escola e propondo em uma área para fumantes é constrangedor. Gia acha que isso é senso comum, mas lembra que está lidando com Mitchell. Gia diz que devem escolher outro momento para seu primeiro beijo. Antes que possam decidir, Gia recebe uma ligação de sua mãe. Sua mãe ligou para dizer que o Homem Spaghetti perdeu. O novo filme saiu hoje. Spaghetti Man é um trabalho que começou em filmes de heróis. Gia pergunta se sua mãe assistiu ao filme assim que saiu e ela diz que sim. Logo depois, a mãe de Gia tenta estragar o filme, mas Gia encerra a chamada antes que ela tenha a chance. A família de Gia tem um sistema de punição em que, se você não assiste a um filme no dia em que ele é lançado, alguém que assistiu deve dar spoiler a todos. E a competição é acirrada para filmes famosos como Spaghetti Man, então Gia decide que Mitchell e ela precisam assisti-lo agora. Gia está se divertindo com sua pipoca, mas Mitchell parece nervoso. Ele diz que isso parece um encontro. Gia fica chocada. O filme foi muito bom e eles ficaram envergonhados tentando comer pipoca ao mesmo tempo. Gia se pergunta o que Mitchell pensou do filme. Mal sabe ela que Mitchell segue a série do Homem Spaghetti há mais de 20 anos. Na saída, Gia está conversando sobre o filme com Mitchell e percebe que isso realmente parece um encontro. Então, Gia é empurrada por trás e Mitchell a segura em seus braços. Devido à natureza repentina da pegada, eles acabam se beijando acidentalmente. Mitchell a coloca no chão, e Gia diz que não contou porque tinha a regra dos 3 segundos, e depois foge constrangida. Mitchell encontra Gia na área de fumantes e a faz arejar suas roupas. Mitchell então confirma que o beijo não contou por causa da regra dos 3 segundos. Depois disso eles decidem ir almoçar, mas Gia não consegue tirar a imagem do beijo da cabeça. Gia sente que está exagerando, até que Mitchell diz que precisa desabafar e revela que o beijo foi na verdade de 5 segundos.
Mitchell sugere que tornem isso o primeiro beijo, mas Gia fica brava e foge porque nem conseguia olhar para Mitchell. Então Gia decidiu se mudar para a casa de sua irmã. Jimmy e Gino não estão surpresos. Então, a cúpula Gia começou, uma reunião dela mesma com as Gias de outras 6 idades diferentes. Ela fala consigo mesma, explicando a situação. Ela acha que o que Mitchell disse foi rude, mas ela não queria voltar para a casa dos pais, então agora está na casa de Jimmy. A Gia de 15 anos pergunta se ela não poderia ficar na casa de um amigo, mas isso não é possível. O pedido de Gia funciona porque Jimmy deve a ela por ter juntado os dois, dando dinheiro para encontros e convencendo-os a se casar. No entanto, Jimmy não está feliz. Gia e Jimmy começam a conversar e notam como os filhos de Jimmy dominam a casa durante a conversa. Quando ela tenta estragar o filme do Homem Espaguete, Gia revela que já o assistiu. Jimmy pergunta o que aconteceu com Mitchell e supõe que Gia fugiu depois de brigar com ele. O que Gia confirma. Então Jimmy concorda em deixar Gia ficar lá para cuidar das crianças para que possam sair. Gia não está feliz com isso, mas não tem muita escolha. Depois de 2 horas cuidando das crianças, Gia percebe o quão difícil é ser pai e mãe. A campainha toca e, pensando que é uma entrega, ela abre a porta, só para encontrar o Mitchell parado ali. Gia fecha a porta com força e fica se perguntando o que ele está fazendo lá. Uma das crianças diz que sua mãe avisou que se alguém que se parece com Mitchell aparecer, ele deve entrar porque tem comida. Gia percebe que foi enganada. Enquanto as crianças comem sorvete, Gia e Mitchell começam a conversar, e Mitchell revela que Jimmy disse que ela estava lá. Gia protesta, mas Mitchell lembra que o contrato dizia que eles precisavam conversar. Mitchell pergunta por que ela está brava. Depois de pensar na pergunta, enquanto é alimentada pelas crianças com sorvete, o que Mitchell se recusa a comer, ela lembra que não aconteceu nada grave, já que são adultos. Depois que Jimmy e Gino voltaram, eles saíram juntos para o apartamento. No caminho de volta, Mitchell se desculpa e diz que deveria ter pensado nisso e pedido desculpas antes. Gia diz que Mitchell só está dizendo isso porque é o que ela quer ouvir. Ela continua dizendo que Mitchell deveria ser punido com um tapa na testa, mas Mitchell não quer por causa de traumas anteriores com tapas na testa. Antes do tapa, Gia diz que está brava porque não quer que seu primeiro beijo seja um acidente. Gia decide beijar Mitchell na testa e diz que esse é o primeiro beijo deles. No trabalho, Mitchell está falando a Sunju sobre como Gia está brava porque as pessoas acham que o primeiro beijo deles foi na pré-escola. Mitchell está preocupado em como corrigir isso, mas então Sunju grita que isso não é nada com que se preocupar e explica como ele tem estado muito cansado desde a festa. Mitchell diz que todos saíram rindo e sorrindo, então ele não deveria estar cansado. Sunju evita o assunto e Suyan aparece. Sunju e Suyan estão tão envergonhados que não conseguem nem olhar um para o outro. Suyan foge quando Mitchell acena. Sunju se apresenta novamente. Ele é muito falador e afirma ter um doutorado em amorologia, o que é tudo mentira. Ele é mesmo apenas um introvertido que gosta de ficar em casa, mas como tem 3 irmãs, ouve muitas conversas delas. Isso tornou um especialista em ler sinais femininos. Essa habilidade foi exibida desde uma idade jovem. Ele rapidamente se tornou o deus dos encontros porque juntava muitos casais, mas ao mesmo tempo nunca teve uma namorada antes. Depois de se envolver com Suyan, ele ficou perdido porque Suyan pediu desculpas depois. Sunju conheceu Suyan na faculdade, onde ele era calouro e ela era veterana. Lá, Suyan era muito exigente, mas agora ela é apenas mais uma adulta. Eles então decidiram esquecer o que aconteceu naquela noite. Agora, Sunju e Suyan estão sempre constrangidos quando se encontram, indicando que eles ainda não são realmente adultos. De repente, no elevador, Sunju quebra o silêncio chamando Suyan, mas ele não consegue falar sobre nada e é interrompido por um entregador. Com o passar do dia, Sunju ainda está preso pensando em Suyan. Mitchell percebe isso e pergunta o que há de errado, enquanto entrega um bastão de ginseng vermelho. Sunju diz que não há nada de errado, mas então tem uma epifania e Mitchell é casado e pode ajudar a resolver seu problema. Sunju pede conselhos sobre como quebrar a estranheza depois de uma briga. Mitchell lembra que não deve falar sobre o casamento, mas também lembra como pode ser flexível às vezes. Mitchell decide ser flexível e diz que sua última briga foi resolvida com Gia beijando-o. Isso não é o que Sunju queria ouvir. Depois do trabalho, Sunju está andando, irritado por dar bons conselhos aos outros, mas ninguém pode dar conselhos a ele. Ele decide ligar para sua segunda irmã mais velha, Inju, em busca de ajuda. Ela é uma romancista popular e influencer. Sunju explica seu problema, afirmando que na verdade é o problema de um amigo dele. Ela entende o problema, mas quer algo em troca. Sunju oferece para conseguir 2 caixas dos seus macarrões favoritos e ela concorda. Antes de começar, Inju pergunta se o amigo de Sunju, pelo qual ele está pedindo ajuda, é ele mesmo. Depois de perceber que foi pego, Sunju desliga o telefone. Mas nem tudo está perdido, pois ele encontra Gia. A conversa é constrangedora e acaba rápido, assim que Gia diz que precisa ir e foge.
Mas Sunju sente que reconhece Gia de algum lugar. Ele pergunta a Gia se ela é a pé quente de galinha. Gia fica espantada e para de correr inicialmente. Gia age como se não soubesse que nome é esse, mas Sunju continua dizendo que é o irmão mais novo de Inju, e lista os romances que ela já escreveu, como está quente porque é verão, e porque eu seria um não para a senhorita não, e até disse que tinha o autógrafo dela com seu pseudônimo, pé quente de galinha. Na faculdade, Gia escolheu uma graduação para conseguir um emprego em vez de perseguir seus sonhos. Na verdade ela mal entrou na universidade e não gostava da vida social lá. Sem nada para fazer, ela passou seu tempo lendo romances na casa de sua amiga, Inju Choi. E Inju era tímida e quieta, mas o que a tornava especial era que ela escrevia romances. Gia viu suas obras e achou que escrever parecia divertido. Ela estava entediada e então decidiu tentar. 3 meses depois, Gia ganhou um prêmio e se tornou oficialmente escritora, mas Inju pareceu com ciúmes e acabou se formando logo depois. Gia não esperava vencer, então escolheu um nome aleatório e sem sentido na época. Gia foi com Sunju conversar em um café, já que não tinha muita escolha, e Sunju lhe conta a sua situação. Gia começa perguntando se Sunju precisa mesmo de alguém para ouvi-lo ou só de alguém para encorajá-lo. Sunju fica sem reação, e Gia continua dizendo que Sunju está obviamente interessado na garota. Depois de ouvir os conselhos de Gia, Sunju sai e comenta como os escritores não têm empatia, mas que ainda são úteis. Sunju liga para Suyan, ela fica surpresa mas atende a ligação. Ele diz que só queria ouvir a voz dela, o que aparentemente não foi o suficiente, e ele pergunta se poderia ir até a casa dela agora mesmo. Suyan está preocupada porque está tarde, mas Sunju revela que está do lado de fora da casa dela, e diz que só vai levar 1 minuto. Suyan não quer porque está nervosa, já tirou sua maquiagem e estava pronta para dormir. Mas ela acaba concordando e diz que precisa de 30 minutos para se arrumar. Suyan aparece arrumada e eles vão sentar nos balanços para conversar. Sunju diz que queria vê-la para lhe dar alguns macarrons. Suyan fica impressionada já que o lugar sempre tem uma fila grande e seus macarrões são deliciosos. Mas esse não é o real motivo pelo qual Sunju a chamou. Suyan começa a sair porque pensa que isso era tudo que Sunju tinha para falar, mas logo Sunju a impede. Ele insiste que eles devem continuar no balanço porque é divertido. Até que ele finalmente junta coragem e diz que os dois precisam conversar sobre aquele dia. Suyan diz que eles concordaram em esquecer isso, mas Sunju diz que não consegue, apesar dos seus melhores esforços. Sunju diz que é porque é a primeira vez dele fazendo algo do tipo, o que Suyan logo nega, já que ele é um especialista em relacionamentos, mas no fim é verdade. Sunju termina dizendo que, se ela quer que ele esqueça, ela terá que dizer o que fazer para esquecer isso. Mas Suyan não sabe como, e diz que não quer esquecer também. Enquanto isso na casa de Mitchell, Gia está comendo macarrões, e Mitchell pergunta se ela engordou. Gia fica chocada e quase se engasga. Ela nega desconfiada, mas na verdade Mitchell estava falando com Mouse, que está mais pesado do que o normal. Gia diz que talvez seja por causa do clima frio, e ele está se preparando para hibernar. Então Mitchell decide aumentar o termostato. Na manhã seguinte, Gia diz a Mitchell para ter um ótimo dia no trabalho, e Mitchell surpreendentemente diz, te vejo hoje à noite. Gia está preocupada que talvez Mitchell tenha descoberto que ela está alimentando Mouse com alguns petiscos. Mitchell tem um alimentador automático que dispensa exatamente 935 gramas de comida por dia. Gia viu Mouse chorando pelos petiscos, já que o alimentador só dava uma quantidade fixa, e ela acabou cedendo. Por isso que Mouse ganhou peso. Gia achou que Mouse não ganharia muito peso porque também brincava com ele depois dos petiscos, mas quando segurou ele, percebeu que ele está mesmo mais pesado. Mouse também não é o único que ganhou peso. Gia estava pedindo deliveries com frequência para o apartamento. Ela decide subir na balança que sempre ignorou. O número é muito mais alto do que ela esperava. A balança deve estar quebrada já que suas roupas ainda servem. Mas quando ela se inclina, ouve um barulho de rasgão, e fica claro que ela precisa mudar. Na mesma noite, Gia pede a Mitchell para ensiná-la a treinar. Mitchell fica muito feliz, e pergunta animado quando eles podem começar. Mitchell é muito dedicado e faz exercícios todos os dias depois do trabalho. Mas quando Gia tenta, fica completamente incapacitada depois de algumas séries, e pior, ela ainda tem que fazer pernas. A cena então muda e Gia agora está na praia, e diz que um asteroide vai atingir a Terra, esta é a última noite deles. Ela pergunta o que eles poderiam fazer para tornar a última noite importante para os dois. Mitchell diz que a resposta é óbvia, treinar pernas. Gia logo acorda do seu sonho e mal consegue se mover por causa da dor. Mitchell estava animado que Gia queria malhar, mas está preocupado com quanta dificuldade ela está tendo. De volta à academia, Gia faz alguns exercícios enquanto Mitchell a motiva. Em casa, Mitchell prepara legumes para Gia comer, e sugere que ela faça uma caminhada. Gia acha que deveria ter perdido quase 3 quilos até agora, mas a balança ainda não mudou. Na academia, Mitchell diz que se Gia fizer uma rotina de 3 minutos por dia, ela vai melhorar.
A primeira é uma prancha de 60 segundos, o que é difícil e Gia precisa fazer 3 séries. Depois de fazer as séries, Gia pensou que tinha morrido. Ela olha para Mitchell e fica surpresa com o quanto ele pode levantar no supino, 150 quilos para 8. Então, uma garota se aproxima de Mitchell e pergunta se ele é um personal trainer. Mitchell fica confuso, mas a garota continua perguntando se ele poderia ensiná-la a usar as máquinas. Mitchell aceita e Gia fica chocada. Ele ensina como usar as máquinas e como agachar. A garota fica tocando muito em Mitchell e isso deixa Gia chateada. A garota cai de um jeito fofo e diz que é a primeira vez dela na academia, mas Gia sabe que não é. Finalmente, a garota diz que Mitchell é totalmente o tipo dela e pergunta se ele quer ir tomar um café depois dali. Mitchell recusa a oferta da garota dizendo que ele é casado e anuncia que Gia é sua esposa. A academia inteira junto da garota ficam espantados. E ela acaba fugindo de vergonha. Mitchell e Gia saem da academia, e ela também está envergonhada. Gia pergunta se esse tipo de coisa acontece com frequência, o que Mitchell confirma. Mas Mitchell sempre recusa pois não quer ir a um café, ou um bar depois do treino porque não tem nada bom para comer, mas ele até queria se tivessem shakes de proteína. E Gia fica tranquila porque sabe que nada vai acontecer. Ela também é grata por Mitchell estar ajudando, mas ela quer desistir porque é muito difícil. No caminho de volta, Gia percebe que Mitchell está sorrindo, e ele diz que é porque ele pode treinar com ela. Isso torna difícil para Gia desistir. Na manhã seguinte, Gia faz uma corrida leve para aliviar as dores musculares, e na pista, um homem com capuz pergunta se o nome dela é Gia. Gia fica surpresa ao ver o homem. E tenta fugir, mas como estão ambos fora de forma e o homem tem asma, eles param. O homem então entrega seu cartão de visita para Gia. Seu nome é Yang Duek e é um ex-produtor principal. Seu cartão de visita tem uma régua, mas com as dimensões erradas. Ele imprimiu assim de propósito por causa do marketing. E como Gia perguntou sobre isso, sua estratégia de marketing funcionou. Yang Duek pergunta se Gia ainda está escrevendo. Gia acha a situação rude e ele se desculpa pelo que aconteceu. Então, ele recebe uma ligação para uma reunião, e diz que deveriam jantar juntos algum dia. Quando ele sai, Gia amassa o cartão e continua sua corrida. Ela volta para casa, e Mitchell fica preocupado porque estão jantando à luz de velas, com roupas e talheres sofisticados. Gia queria mudar um pouco as coisas porque eles comiam a mesma coisa todos os dias. Mitchell parece desconfortável e Gia se sente meio mal por isso. Depois do jantar, ela está em seu quarto ansiosa por continuar esbarrando com pessoas do seu passado. Então vemos Mitchell bater em sua porta vestido com um terno e pedindo para dançar. Gia tenta fechar a porta, mas Mitchell a impede. Gia cede e eles se sentam no sofá. Mitchell diz que Gia estava meio estranha, então ele queria animá-la com uma dança. Gia fica confusa, mas Mitchell diz que é isso que eles fazem nos filmes. Gia acha isso romântico e pergunta de que tipo de filmes ele está falando. E ele diz que são filmes de Bollywood, em que todos dançam o tempo todo, incluindo quando estão tristes e durante os tiroteios. Mitchell continua dizendo que quando você faz algo sozinho é estranho, mas quando faz junto é divertido, então eles podem tornar uma situação estranha em divertida. Gia explode em risos e concorda com o que ele disse. E Gia sugere que tem algo melhor do que dançar. Então eles vão para uma churrascaria e comem barriga de porco e soju. Mitchell comenta que eles poderiam ter ido a um lugar chique, e com velas já que estavam bem vestidos para isso. Gia diz que já tem um fogo bem na frente deles, e além do mais, se vestir bem, ir a um restaurante chique é normal, mas ir bem vestido para comer churrasco é estranho e mais divertido. Então ela tem uma ideia engraçada. Ela pega as verduras e diz para Mitchell abrir a boca. Mitchell protesta, mas Gia diz para seguir o roteiro. Mitchell logo percebe que ela colocou pimenta nas verduras e tem uma reação engraçada. Depois disso eles vão para o karaokê, e Gia se diverte. Ela não imaginava que fazer algo que é visto como estranho seria emocionante, ela se divertiu bastante e fica envergonhada. Mas Mitchell não está nem um pouco constrangido e apenas aproveita a noite. Gia então agradece a ele por sair com ela, e Mitchell fica confuso. Gia diz que vai retribuir a noite e diz que eles deveriam ir para casa, mas antes de sair, Mitchell pega sua mão e pergunta por que Gia sempre tem a última palavra e que ele tem algo a dizer. Ele coloca as mãos no queixo dela como se estivesse se preparando para beijá-la. Isso faz Gia lembrar de quando ela tinha 10 anos e estava assistindo a uma série de drama, foi quando ela descobriu como beijar era embaraçoso. Gia pergunta à sua mãe por que eles estão se beijando se é embaraçoso, mas sua mãe diz que está tudo bem. Mais tarde, sua mãe explicou que às vezes esses momentos acontecem do nada, o que ela não entendeu, mas agora entende. Gia faz bico com os lábios e está pronta para beijar, mas Mitchell tem outros planos. Ele pega um fio solto no pescoço dela que estava o incomodando. Gia fica com raiva, ela agarra Mitchell pela gravata e o beija. Mitchell fica confuso, mas Gia disse que foi um agradecimento. E ela continua dizendo que fez isso porque queria. No banheiro, Gia está envergonhada por ter beijado Mitchell em um lugar público.
E sua desculpa foi sem sentido. Mitchell também está no outro banheiro lavando o rosto. Ela não sabe por que beijou ele, mas depois de recordar momentos de seu casamento, ela ri e tem uma realização. Enquanto eles estavam se beijando, várias pequenas Gias os interromperam e pediram para que beijassem melhor. Para um beijo de verdade, você tem que colocar a língua na boca da outra pessoa e mexê-la. Gia diz que fez isso. Então as pequenas Gias mandam eles se beijarem de novo, e eles repetem. Mas tudo isso foi apenas um sonho e ela acorda surpresa por ter sonhado beijando Mitchell. Então Gia se levanta e vai ao banheiro. Quando ela vai abrir a porta, Mitchell está lá. Ele acabou de terminar seu banho, e está muito atraente. O que deixa ela corada. Mitchell pergunta se ela está de mau humor, mas ela diz que só teve um pesadelo ruim. As verduras fazem ela lembrar dos dois comendo ontem, e bate a cabeça na mesa de vergonha. Quando Mitchell pergunta, ela usa a desculpa que tinha um mosquito na mesa. Gia acredita que é vítima do efeito ponte suspensa, o que significa que os sentimentos de atração em relação a alguém aumentam durante um período de ansiedade. Todos os dias são um período de ansiedade porque ela está preocupada que possam ser pegos, e porque está se exercitando. Então ela conclui que isso tudo foi só uma interpretação equivocada dos seus sentimentos. Mitchell se abaixa para perto de Gia e pergunta se ela está doente. Gia fica constrangida porque ele está muito perto e diz que está bem. Mitchell fica aliviado, mas ele quer falar sobre a noite passada. Antes que pudesse ter a chance, Gia sai. Agora Mitchell está no trabalho e Sunju nota que as meias dele não combinam e supõe que ele teve uma manhã agitada. Mitchell até jogou fora a embalagem inteira de café em vez de só a ponta. Ele se lembra do beijo com Gia e não sabe o que fazer. Agora os dois estão na academia para treinar, mas suas interações são estranhas. Foi apenas um acidente, mas Gia ainda está incomodada. Ela acha que Mitchell não está, já que ele não tem uma reação visível. Depois de se alongar, Mitchell diz que eles vão para o supino. Gia está preocupada porque viu um vídeo de alguém sendo esmagado pelo peso, e diz que ela não deveria fazer esse. Mitchell diz que apesar de ter a chance disso acontecer, ele tem muita experiência, então provavelmente ela ficará bem. Gia deita e fica com medo da barra. Ela diz que se for esmagada, vai culpar Mitchell no seu testamento, mesmo que esteja morta. Mitchell adiciona 2 anilhas de 10 e Gia se prepara para começar. Gia está preocupada, mas Mitchell diz que está tudo bem porque são só 25 quilos no total. Mitchell levanta a barra e diz para ela tentar. Gia fica constrangida e agarra a barra. Enquanto ela está baixando a barra com a ajuda de Mitchell, ela se preocupa porque parece que seu coração vai sair do peito. Mas ela também está preocupada que Mitchell esteja muito perto dela, então ela começa a fazer as repetições sozinha. Depois do supino, Gia acha que o relacionamento deles do jeito que era acabou. E como ela está suando, ela tira seu agasalho, mas Mitchell coloca de volta. Gia fica confusa, mas Mitchell diz que ela pode pegar um resfriado assim. Gia confirma dizendo que não quer pegar um resfriado, mas continua, perguntando a Mitchell se o que ele disse não foi um absurdo. Ela não vai impedir um resfriado com seu agasalho fino, e se pudesse pegar um, todo mundo na academia estaria congelado. Gia nota Mitchell olhando para o lado, e o provoca perguntando se Mitchell está incomodado com a roupa dela ser muito fina. Mitchell responde tirando a camisa. Gia tenta impedir e Mitchell pergunta se tirar a camisa a incomoda. Gia evita a pergunta, mas Mitchell continua dizendo que isso também o incomoda quando ela faz. E ajusta sua jaqueta. Enquanto voltam, Mitchell fica em silêncio, e Gia lembra que ele sempre foi assim. Quando Gia machucou a perna quando eram crianças, Mitchell insistiu em carregá-la para casa, mesmo sendo menor que ela. Levou 2 horas para chegar em casa, uma caminhada de normalmente 20 minutos, mas Mitchell ficou feliz com isso. Ele sempre fez do seu jeito. De volta ao presente, Mitchell diz que Gia fez um bom trabalho, e diz para continuar assim no próximo treino. Gia parece feliz e pega na mão de Mitchell. Mitchell fica confuso, e Gia diz que se o incomoda pode soltar. Gia então se pergunta como seria se eles tivessem um começo diferente, como isso acabaria. Então vemos Yanduek e Enju jantando. Ele menciona que recentemente viu Gia, e Enju pergunta quem ela é, mas quando Yanduek descreve quem é ela e o que está fazendo, Enju desvia de assunto, e diz que eles deveriam comer antes que a refeição esfrie. Yanduek acredita que ela não superou o que aconteceu no passado. A cena muda para Sunju e Suya nos balanços. Antes que Suyan pudesse dizer algo importante, ela fica muito envergonhada e diz que eles deveriam conversar outra hora. Sunju se irrita e pergunta se isso é demais para ela, dizendo que não vai guardar mágoas se disser. Suyan sabe disso, mas na verdade tem medo de mudar a natureza da relação deles, já que Sunju é a única pessoa que ela realmente pode conversar. Mas Sunju não está feliz com isso, e relembra que foi ela que cruzou a linha primeiro e iniciou tudo. Logo depois, ele declara que gosta dela, e Suyan então aceita sair com ele. Agora, Suyan e Sunju estão saindo juntos e a ida de carro pro trabalho com Mitchell é estranha. Lá, Sunju está focado no trabalho e nem mesmo almoça junto de Suyan. Eles se despedem no fim do expediente e trocam mensagens de boa noite.
Esse ciclo se repete até que Sunju percebe que isso não é diferente do que eles já faziam antes. Suyan tem a mesma impressão que eles precisam fazer algo para quebrar o padrão. Suyan manda a mensagem primeiro, e pergunta se ele tem um segundo, mas ela acaba escrevendo errado, o que confunde Sunju. Suyan procura corrigir rapidamente, mas clica de novo no X, e fica muito envergonhada. Então Sunju liga para ela, Suyan pega o telefone e Sunju pergunta se Suyan quis dizer se ele tinha um segundo para falar, e continua, dizendo que ele tem tempo para conversar. A consideração de Sunju significou muito para Suyan, e ela acaba ficando em silêncio. Este silêncio faz com que Sunju pense que estragou tudo com a ligação, mas logo depois ela confirma que sim, ela quis dizer isso. Então eles conversam um pouco, mas Suyan não tem coragem de dizer nada. Então Sunju elogia sua voz, e antes que Suyan possa desligar, ele sugere que saiam juntos. Suyan fica confusa, mas concorda. Sunju sugere para irem agora, apesar de já passar das 11h30, porque ele quer vê-la agora, mas Suyan diz irritada que a Rude sempre aparecer do nada quando ela não está pronta. E eles decidem marcar a data do encontro para outro dia. No dia marcado, eles se encontram, mas Suyan está usando um sobretudo com chapéu, máscara e óculos de sol, para ninguém a reconhecer. Eles decidem ir ao cinema e se perguntam sobre as chances de encontrar alguém que eles conhecem, até que encontram Gia. Eles trocam cumprimentos até que Gia reconhece Suyan. Ela lembra de Sunju pedindo conselhos e agora sabe que tudo deu certo. Gia parabeniza Sunju, mas Suyan está preocupada com o que fazer. Gia brinca com eles pelo encontro durante o dia, e eles saem. No caminho de volta, Suyan comenta que percebeu que Sunju e Gia eram surpreendentemente próximos. Então de repente, Sunju abraça Suyan, e Mitchell aparece segurando um molho de tomate com marca de Homem Spaghetti que é limitado a um por cliente. Sunju abraçou ela para que Mitchell não notasse eles, e quando Mitchell sai, eles se separam e ficam meio constrangidos. Eles falam em como está quente, por conta da vergonha, e decidem almoçar um caldo frio, em um lugar que estava na moda. Mais 2 pessoas do escritório estavam lá, então tiveram um almoço desconfortável. No karaokê, alguém do trabalho também estava lá. E até mesmo o famoso café estava fechado. Depois de irem tomar sorvete, Sunju reclama como eles continuam esbarrando em pessoas do trabalho, então ele percebe que Suyan está com sorvete na bochecha e decide limpar com seu dedo. Suyan e Sunju estão constrangidos, mas Sunju ainda está feliz com o dia. Quando o dia está acabando, eles não querem se despedir, mas já fizeram tudo o que planejaram e não conseguem pensar em mais nada. Sunju sugere continuar indo em frente. E de repente, eles aparecem na fachada de um motel, e Sunju fica impressionado com o tamanho. Sunju não consegue pensar direito e pega a mão de Suyan, a puxando para dentro do prédio. Para surpresa dela, eles estão em uma casa de jogos e não no motel, mas Sunju pensa que Suyan está desapontada com ele, mas na verdade ela está envergonhada por ter pensado nisso. Sunju não sabe o que fazer, então diz a Suyan que se lembra que ela queria uma raposa de pelúcia. Suyan nega, mas Sunju insiste que ela gastou $50 tentando consegui-la. Ele declara que vai conseguir a raposa e que esta é a sua chance de compensá-la pelo dia. Ele está determinado a conseguir a raposa. Mas depois de gastar $120, o dono da loja lhes dá uma raposa parecida com a que ele queria. Sunju pensa que está ferrado, eles não puderam fazer nenhuma atividade em paz, e foi o pior encontro possível. Eles chegaram na casa de Suyan e Sunju se desculpa pelo encontro terrível, mas Suyan diz que se divertiu hoje. O almoço estava delicioso, tentar conseguir a raposa foi divertido, e tentar evitar as pessoas foi emocionante. Sunju fica envergonhado e insiste que na próxima vez ele conseguirá uma raposa maior para ela. Então eles se despedem, Sunju vai para a casa dos pais, e declara seu amor por eles. Suyan coloca a raposa de pelúcia ao lado de um coelho de pelúcia que Sunju deu a ela no passado e fica feliz. De volta à casa de Mitchell, eles estão assistindo um filme no sofá e Gia está dormindo no colo de Mitchell. Mais cedo naquele dia, Gia recebeu uma ligação de sua família, e estava prestes a tomar spoilers do filme Guerra das Galáxias, então Gia e Mitchell foram assistir ao filme. Gia está de dieta, então ela pega uma Coca Diet com pipoca, mas o filme é chato e Gia só não está em agonia porque ela que sugeriu que assistissem. Jimin sabia o quão ruim era e sugeriu mesmo assim. De volta a casa, Gia decide que vai assistir a um filme de verdade. Gia diz a Mitchell que ele pode fazer o que quiser, mas ele resolve se sentar no sofá e assistir com ela. Mitchell está comendo cenouras e pepinos durante o filme, o que Gia acha isso estranho, mas acaba comendo-os sem pensar durante o filme. Eles terminaram assistindo 3 filmes, o que nos traz de volta para o presente. Gia adormece no colo de Mitchell e fica envergonhada. Gia rapidamente se afasta e pergunta quanto tempo ela ficou assim. Mitchell diz que foi cerca de 1 hora. Gia está preocupada que algo tenha acontecido enquanto ela dormia, então pergunta a Mitchell se algo aconteceu e ele começa a falar sobre tudo o que aconteceu no filme, não na vida real. Gia percebe que a única vez que Mitchell mostrou emoção foi quando ela pediu para lhe ajudar a treinar. Ela percebe que está apenas arrastando Mitchell para as coisas.
Gia decide deitar e cutucar Mitchell com os pés, dizendo que tem pernas longas e tentando tirar alguma reação dele. Mitchell está confuso e pergunta se ela tem um motivo, mas ela não tem. Então Mitchell decide massagear os pés de Gia, também sem motivo aparente. Gia fica chocada e diz que está com cócegas, mas Mitchell continua preocupado com os músculos dela estarem tensos já que ela está alongando a perna. Gia está se divertindo e lembra que Mitchell sempre foi bom em coisas como massagens nas costas. Isso até que ele pressiona o pé dela com mais força, fazendo com que Gia se levante e seu rosto fique próximo ao de Mitchell. Gia fica envergonhada e parece que eles estão prestes a se beijar, mas o pé de Gia começa a ter uma cãibra e Mitchell mia em resposta. Gia está confusa, mas ele insiste que é para assustar a cãibra. Gia está agora lavando o rosto e percebe que ela sempre é a única constrangida, mas isso não é importante porque eles quase se beijaram durante a massagem, o que é um problema. Tudo estava lá e teria acontecido se Gia não tivesse tido a cãibra. Gia lembra que Mitchell não parecia ser contra a ideia, e quer que ele tome a iniciativa ao menos uma vez, mas então percebe que ele geralmente é sem noção. Então Gia sente um gosto amargo e pensa que é pepino, mas Gia não comeu pepino durante o filme, já que ela não gosta. Existe apenas uma possibilidade, Mitchell deve ter beijado ela quando estava dormindo no colo dele. Antes de Mitchell sair para o trabalho no dia seguinte, Gia pergunta se realmente não aconteceu nada. Mitchell diz que não aconteceu nada e quando Gia insistiu sobre isso, Mitchell ficou constrangido e saiu. Gia agora sabe que algo aconteceu e planeja implicar com Mitchell nos próximos dias, mas isso faz Mitchell começar a evitar Gia a todo custo. Gia respeita a privacidade de Mitchell, mas parece que ele está evitando qualquer conversa com ela. Depois de alguns dias assim, Mitchell manda uma mensagem de texto dizendo que não iria para a academia. Gia fica chocada e começa a escrever uma longa mensagem de resposta, mas então Mitchell liga para ela e ela acaba saindo para um bar. Quando ela chega, Mitchell está dormindo na mesa e Sunju está chorando. Vendo a mesa, Gia pensa que os dois devem estar muito bêbados, e percebe que como Mitchell já tinha pagado por beber demais, Sunju que era a fonte do problema. Quando Gia confronta Sunju, ele diz que Mitchell é quem queria beber. Sung-Yu mencionou que Mitchell parecia estranho nos últimos dias e estava cometendo erros. Ele pergunta se Gia e Mitchell tinham brigado ultimamente. No táxi de volta para casa, Gia pensa sobre essa pergunta, e Mitchell bêbado, pergunta se Gia está lá, ao mesmo tempo que se apoia nela. Nesse momento, Mitchell tenta beijar Gia, mas ela nega. Mitchell lembra que Gia disse que isso depende da pessoa que dá o beijo. Gia nega isso e na verdade disse que é um serviço complementar, mas é a mesma coisa apesar dela continuar negando. O motorista pergunta se eles são recém-casados. Gia fica envergonhada e percebe que estão agindo como um casal recém-casado. Então o motorista comenta como o marido de Gia deve amá-la, e Gia se lembra que Mitchell é mesmo seu marido. Quando Gia diz que Mitchell é uma pedra no sapato, o motorista pergunta se eles brigaram. E Gia decide que eles devem ir a algum lugar diferente do apartamento de Mitchell. Mitchell acorda e os dois estão em uma roda gigante. Gia tinha conseguido passes de acesso completo para o parque de diversões, e como quase ninguém mais está na roda gigante, eles podem continuar dando voltas usando o passe. Mitchell tenta sair, mas Gia o impede, e pergunta a Mitchell se ele se lembra de ter desmaiado no bar. Ela acredita que ele estava bebendo por causa dela, e o contrato diz que eles precisam conversar sobre isso. Gia queria conversar, enquanto Mitchell a ficou evitando, mas por causa de todos os problemas pelos quais ela passou, Mitchell agora deve a ela, e deve ficar na roda gigante. Então ela anuncia que vai começar a primeira rodada de verdade ou desafio. Mitchell está confuso e Gia explica que é necessário responder a pergunta com a verdade, ou ser punido com um peteleco na testa se mentir. O jogo termina se ele mentir, Mitchell não quer uma batida na testa, e isso faz Gia lembrar de ter beijado a testa dele. Mitchell ainda não quer jogar porque verdade ou consequência faz a pessoa de idiota. Gia diz que isso não vai acontecer porque ela não vai mentir, graças a uma lembrança ruim relacionada a Enju. Gia provoca Mitchell dizendo que essa é a chance dele de perguntar qualquer coisa e até mesmo de bater nela. Então Mitchell aceita e escolhe perguntar primeiro, eles jogam pedra papel tesoura e Gia vence. A pergunta de Gia é se Mitchell gosta dela. Mitchell fica envergonhado e não responde, então a contagem regressiva termina e Gia bate em sua testa. É a vez de Mitchell e ele pergunta se ela gosta dele. Gia diz que não o odeia e fica envergonhada. Mitchell está confuso e tenta fazer outra pergunta, mas Gia o interrompe. Ela começa sua próxima pergunta. Ela diz que depois do filme sentiu um gosto de pepinos na boca, mesmo não comendo pepinos. Além disso, Mitchell começou a evitá-la depois daquela noite. Gia pergunta se Mitchell fez algo enquanto ela estava dormindo. Mitchell fica sem responder, e Gia continua perguntando se Mitchell a beijou naquela noite. Ela diz que não há sentido em evitá-la porque eles vão ficar lá até que ela tenha a resposta. Mitchell diz que não a beijou. Gia termina o jogo e declara que Mitchell está mentindo. Então ele diz que a beijou naquela noite, mas não nos lábios, ele a beijou na testa. E o motivo dela sentir o gosto de pepino é porque ele colocou o dedo nos lábios dela.
Mitchell diz que estava olhando para o rosto dela enquanto ela dormia e simplesmente aconteceu. Gia está confusa. Por que tiveram todo esse problema já que Mitchell a beijou uma vez? Mitchell pede desculpas, mas Gia se sente desapontada, sugerindo que ela queria algo mais. Mitchell pede desculpas de novo, e Gia diz a ele que não precisa, mas ele está se desculpando pelo que está prestes a fazer. Fogos de artifício explodem, e Mitchell dá um beijo em Gia. Ela fica surpresa que Mitchell tenha iniciado o beijo. O beijo foi amargo porque Mitchell estava comendo pepinos no bar. Gia se afasta por causa do gosto e antes que possa fazer uma pergunta, Mitchell desmaia. E vemos Gia lutando para tirar Mitchell da roda gigante. Gia e Mitchell se referem a essa noite como o primeiro grande apocalipse de bebedeira, e depois disso adicionaram a regra, não beijar após comer pepinos, ao contrato. Quando Mitchell está para sair para o trabalho, ele diz que pensou que ela ficaria mais brava. Mitchell diz que se ele não pode beijar depois de comer pepinos, então ele pode quando não comer. Depois disso Gia exige que Mitchell saia logo para o trabalho. No trabalho, Mitchell pede desculpas a Sunju pelo que aconteceu na noite anterior. Enquanto Gia está aspirando a casa, ela recebe uma notificação em seu celular de que sua carteira de ações caiu significativamente. Gia fica devastada. Acontece que ela não é uma freelancer que não trabalha, ela é uma freelancer que não precisa trabalhar, já que os royalties e dividendos das ações que possui são suficientes para pagar suas contas, ela vai muito bem financeiramente. Ou melhor, ela ia bem. Gia pensa que seu aplicativo de ações está com defeito. Que outra explicação teria para o valor estar caindo tanto? Ela perdeu 9,28% das suas economias, e decide esperar, pois vender é para fracos iniciantes, suas ações já caíram antes, então tudo bem. Mas 4 dias depois, ela perdeu 18,18%, e Mitchell se preocupa com seu comportamento. Há rumores de que o dono da empresa estaria se divorciando, então Gia vende suas ações. Na manhã seguinte, as ações sobem 12,3%, Gia fica muito brava e começa a xingar o empresário. Então ela decide sair para comer, e percebe que se comprar ações quando elas estão baixas, basicamente está obtendo um desconto. Mas Gia continua vendendo suas ações quando estão em baixa e comprando quando estão em alta. Um tempo se passa e Gia está agora na academia, vendo que suas ações valem menos do que seu investimento original. Mitchell pergunta se Gia vai treinar e ela diz que sim. Mitchell também pergunta se Gia tinha baixado algum jogo no celular, já que ela está sempre olhando para ele. Gia decide mentir para não preocupar Mitchell, e diz que tem assistido a um programa ultimamente. Depois do treino, o investimento de Gia vai ainda mais baixo, e ela deleta o aplicativo porque não consegue mais olhar para ele. Mais tarde, houve um escândalo com um empresário que fez a ação cair ainda mais. Ela deveria ter vendido suas ações, mas se ela nunca vendeu, ela nunca perdeu dinheiro. Essa é a lógica perfeita para Gia. Então Mitchell aparece e faz uma pergunta para Gia. Ele parece muito preocupado e pergunta se ela está gostando de outra pessoa. Gia fica chocada, e nega. Mitchell diz que viu um vídeo sobre casais casados, que diz que se o seu cônjuge começa a agir de forma diferente, pode ser que tenham outra pessoa. Gia ainda está confusa, até perceber que realmente está com um comportamento suspeito. Mitchell apontou que ela também mentiu na academia quando disse que estava assistindo a um programa. Ele diz que Gia tem uma tendência a compartilhar coisas interessantes e engraçadas com os outros, mas Gia não compartilhou o nome do programa com Mitchell. Gia acha que Mitchell entendeu tudo errado, então ela conta a verdade. Mitchell fica espantado que ela perdeu tanto dinheiro. E agora ele está preocupado, e pergunta se está realmente tudo bem ela ter perdido as economias de toda a sua vida, e o que vai fazer em relação às despesas. Gia diz que ela só precisará trabalhar para ganhar mais dinheiro, mas na verdade não está tudo bem. Pior do que perder seu dinheiro é a impressão que isso passa a Mitchell. Ele sugere que poderia pagar mais contas, mas Gia o impede, e diz que devem cuidar de seus próprios problemas quando se trata de dinheiro, por isso não contou a ele no início. Isso é uma questão de orgulho para ela. Quando Gia saiu de casa, prometeu a si mesma que cuidaria de sua própria vida. Ela está orgulhosa de nunca ter tido que pedir dinheiro emprestado a ninguém. Mitchell se levanta e diz que confia nela, enquanto toca suas orelhas. Gia fica constrangida e bate na testa de Mitchell. Mitchell estava simplesmente dando sua energia a Gia. Ele diz que costumavam fazer isso no passado enquanto gritavam, energia e fusão. Gia bate em Mitchell novamente, e sai zangada por ele ter trazido algo do passado à tona. Quando ela sai, percebe que tocar as orelhas de alguém é algo muito sensual. Uma semana depois, Gia vai a entrevistas de emprego, e Mitchell deseja boa sorte antes dela sair. Ela tem sido muito sortuda em toda a sua vida, mas agora está lutando para conseguir um emprego. Mas enquanto ela caminha, um caminhão aparece de repente na sua frente. 2 pássaros estão lendo um pedaço de papel, e nele se conta uma história que há muito tempo, em uma pequena vila, tinha um honesto lenhador e um anjo que não conseguia retornar ao céu porque perdeu sua fita alada. A vida estava indo bem, até que um dia, enquanto ele estava derrubando uma árvore, o lenhador ouve o anjo chamando por ele.
Acontece que o anjo encontrou sua fita enquanto limpava a casa e estava animado, mas o lenhador estava horrorizado. O anjo continua, dizendo que a fita estava escondida bem debaixo de seus narizes, já que estava no fundo do armário, e pergunta retoricamente quem poderia ter colocado ela lá. O lenhador abaixa a cabeça envergonhado, já que foi ele quem escondeu a fita. Ele fez isso porque anjos não podem voar de volta para o céu sem sua fita, então são obrigados a viver no mundo humano. O lenhador achava que era esperto por roubá-la enquanto o anjo tomava banho, mas o anjo sabia de seu esquema desde o início. Ela poderia ter tirado a fita do armário assim que foi colocada lá, mas não fez porque o anjo sabia de tudo. Ela começa a provocar o lenhador, e a anjo sugere brincando que pelo visto o lenhador escondeu a fita para que ela fosse forçada a viver com ele, mas essa simples provocação já é demais para ele suportar, então ele admite. Ele se desculpa, e justifica que tudo foi em nome do amor. A anjo fica chocada que o lenhador admitiu sem nem protestar, mas em vez de apenas voar e sair, ela tem outros planos. Então, se ele fizer um favor para ela, ele será perdoado. O favor é que sempre que estiverem juntos, o lenhador não pode usar seus óculos. Mas ele fica chocado, já que não consegue ver sem eles. Então, a anjo acidentalmente deixa cair os óculos dele dentro da água, o que significa que ele não pode mais usá-los. Ela chama o lenhador de desatento, pois ela vinha dando dicas de que não gostava dos óculos dele, mas ele simplesmente não percebeu. A fita é irrelevante para a situação, já que ela não pretende voltar para o céu de qualquer maneira, e desde que ele se livre de seus óculos, ela ficará com ele. Então, o anjo coloca as mãos nas bochechas do lenhador e começa a se inclinar lentamente em direção a ele, quase como se fossem se beijar. Mas antes que seus lábios se toquem, o grande espírito da montanha aparece de repente da água com 2 pares de óculos, perguntando qual deles pertence ao lenhador. De repente, Gia grita que nenhum deles pertence a ele, acordando em uma cama de hospital. Pelo visto não foi dessa vez que ela se tornou uma protagonista de Isekai. E ela está confusa e frustrada por ter tido um sonho tão estranho. Curiosamente a história do lenhador e do anjo termina com eles iniciando um negócio de venda de bolos de arroz pegajosos para tigres. Agora, Gia liga para sua mãe para informar sobre o acidente. Ela fica preocupada, mas Gia revela que não foi realmente um acidente. O caminhão Sam parou bem na frente dela, então mal a tocou. Ela saiu ilesa, mas acabou desmaiando, o que pode ser atribuído ao seu cansaço por estar procurando emprego. Ela explica que o médico disse para ela informar seu responsável sobre o acidente, mas sua mãe lembra que Mitchell é o guardião dela agora, então pergunta o que ele disse sobre isso. Gia fica chocada, já que ela pensava que sua guardiã ainda era sua mãe. Ela até procura a definição de guardião, e descobre que o guardião não precisa ser um parente, então sua mãe está certa. De repente, Mitchell aparece ao lado de Gia coberto de suor, e ele pergunta se ela está bem. Gia fica confusa sobre por que ele está ali, mas Mitchell diz que sua mãe que o chamou. Então Mitchell nota um homem conversando com o médico e se aproxima dele. Mitchell fica completamente assustador na frente do homem, e pergunta imponente se ele é o responsável por machucar sua esposa. Gia fica chocada, e ela nunca soube que Mitchell era capaz de fazer uma cara como aquela. Ao ver Mitchell, o homem se curva e pede desculpas pelo que fez. O médico pede a Mitchell para se acalmar para que ele possa explicar sobre os sintomas do membro da família dele. E quando Gia ouve isso, ela lembra que Mitchell agora é sua família. Isso significa que Mitchell está lá sempre que ela precisar dele. Mitchell confirma com Gia que ela está bem, mas em vez de sair, ele continua perguntando se ela está realmente bem, e quer ficar com ela. Ele eventualmente sai para voltar ao trabalho, mas Gia confessa que queria que Mitchell tivesse ficado por mais tempo. Agora ela está andando no hospital, e precisa se concentrar em conseguir um emprego. De repente, ela encontra Enduek, e explica que desmaiou porque quase foi atingida por um caminhão. Enduek pergunta para onde Gia está indo enquanto caminham em direção ao conversível de Enduek. Sempre que Gia vê um conversível, ela sabe o quanto custa e não se atreve a caminhar perto dele. Então ela sempre se perguntou que tipo de pessoas dirigiam esses tipos de carros, e agora ela sabe. Enquanto ele está dirigindo, o cabelo de Gia fica voando em seu rosto, e Enduek continua tossindo. Ele diz que talvez devesse ter usado um de seus outros carros e Gia fica chocada que ele tenha outro carro. E Enduek revela que ele tem vários carros, mas todos eles são alugados. Gia imaginou que ele tinha ganhado na loteria, pensando em como ele poderia pagar por eles. Mas Enduek diz que ele já ganhou na loteria. Gia fica confusa, mas então Enduek revela que ele acertou o jackpot quando encontrou com ela. Gia fica brava porque ele continua usando cantadas baratas, mas Enduek fica sério e pergunta por que Gia está vestida com um terno. Gia diz que estava a caminho de uma entrevista de emprego, já que precisa de dinheiro, mas Enduek fica sem palavras. E Enduek lembra que Gia ganhou muito dinheiro com seus dias de autora, então pergunta se ela já usou tudo. Não querendo revelar o que realmente aconteceu, Gia simplesmente diz que muitas coisas aconteceram recentemente, e que não tem muito dinheiro sobrando. E Enduek ri que ela está disposta a trabalhar em um emprego para pagar as contas.
Mas antes que ele possa continuar, Gia o xinga e diz que não vai escrever de novo. Ele acha que o fato dela estar dizendo isso antes mesmo dele dizer alguma coisa mostra que ela tem o espírito de escritora dentro dela. Então, Yenduek sugere que Gia trabalhe em um café. Ela fica confusa, mas Yenduek diz que conhece uma pessoa rica que administra um café por diversão, então ele paga muito bem mesmo que não tenha muitos clientes. Gia fica confusa como algo assim pode existir, mas Yenduek entrega seu cartão de visita, dizendo para ligar se estiver interessada, porque ele pode conseguir uma entrevista para ela. Agora, Gia está caminhando para casa, e reconhece que trabalhar no café parece uma boa oferta, mas ela também não quer dever nada a Yenduek porque isso feriria seu orgulho. Então Gia vê Mitchell parado olhando para o celular, e imagina que ele estava esperando ela lá para que eles possam voltar para casa juntos. Gia fica feliz e começa a correr em direção dele. Ela colide com Mitchell, e ele fica chocado ao vê-la ali. Gia brinca com ele e faz algumas perguntas do porquê ele está ali, mas ele só responde com um sim. Gia pergunta se tem algo errado com a cabeça dele, já que ele não explicou nada. Então, ela percebe que está abraçando Mitchell em público, e todos estão olhando para eles. Gia se afasta, mas então Mitchell abraça e pergunta por que ela não respondeu suas ligações. O telefone dela estava no silencioso, então Mitchell ficou preocupado. Gia confirma que está bem, e quer parar de abraçá-lo porque as pessoas estão olhando, mas Mitchell insiste que eles continuem mais um pouco. Mitchell é sempre gentil com ela, então ela se sente mal por fazer ele se preocupar. Ela precisa deixar o orgulho de lado para evitar que Mitchell se preocupe, então ela declara que conseguiu um emprego trabalhando em um café, o que significa que ela não estará mais desempregada. Ela vai começar a trabalhar amanhã, e sugere que eles saiam para comemorar. Gia pergunta se seu treinador arriscará perder todos os seus ganhos tendo um dia de lixo com ela, então Mitchell sorri e responde que sim. Ela fica feliz em ver que ele não está mais preocupado, e ver ele sorrindo é muito melhor que ver ele preocupado. No dia seguinte, Gia chega na entrevista, e o dono fica surpreso por ela ter chegado na hora certa. Além disso, Gia parece chocada, já que o dono é ninguém menos que Yenju. Para recapitular o que aconteceu até agora, é que Gia estava vivendo uma vida completamente normal, e de repente ela redescobriu a importância de trabalhar, mas não gostou de nenhuma das ofertas de emprego que recebeu até agora. Então, ela recebeu uma ligação de seu antigo chefe, que a recrutou para um emprego. Gia estava desconfiada da oferta dele, mas não percebeu que Yenduek a enganaria assim. Enquanto ela tenta descobrir o que fazer, Yenju está lendo o currículo dela. Gia abandonou a faculdade, trabalhou em um call center por 2 anos, e teve alguns empregos de meio período, mas ainda não tem experiência real de trabalho. Yenju percebe que ela está distraída e pergunta o que tem de errado. Gia não sabe o que fazer, pois ela não falou com Yenju há anos. Mas Yenju interrompe os pensamentos dela dizendo para ela não se preocupar, pois não teria entrevistado Gia se não estivesse disposta a contratá-la. E Yenju explica que nunca imaginou que iria encontrar Gia novamente, e acha que já viu o suficiente do currículo dela. Então, de repente ela vê que Gia é casada e fica chocada. Gia lembra que Yenju Choi foi a pessoa responsável por todas as boas lembranças de sua faculdade. Ela também percebe que a antiga cor de cabelo que ela usava é a mesma de cabelo que Yenju está usando agora, e talvez isso signifique que Yenju não tenha superado o passado. E Yenju é a pessoa que fez Gia pensar que a ambição é algo bom, mesmo que Gia não tivesse muitas aspirações. Atualmente, Yenju já escreveu dezenas de romances, 3 dos quais viraram programas de TV. Ela pensa em como Yenju só continuou a crescer depois de sua estreia, e não precisa de sorte como ela precisou. Uma verdadeira escritora que ela admira, e agora ela também é sua chefe. Yenju continua rindo de como Gia está casada, pois ela nunca imaginou que a mesma garota que ficou acordada a noite toda lendo romances na sala dela estaria casada. Gia revela que seu marido é seu amigo de infância, e Yenju pergunta como eles se casaram. Gia evita a pergunta, e para provar que ela realmente está casada, ela mostra as fotos de sua lua de mel, então Yenju fica impressionada. Gia pensou que a conversa seria desconfortável, já que não se viam há anos, mas até que foi bastante agradável, e parece que se viram ontem. Gia lembra que Yenju sempre foi desajeitada, mas agora ela tem grandes quantias de dinheiro, e talvez sua nova confiança venha de ter o suficiente para gastar. É como se houvesse um holofote em Yenju. Antes de sair, Gia pergunta se realmente pode trabalhar em tempo integral no café, mas Yenju diz que não importa, e como ela é a proprietária pode fazer o que quiser. Ela avisa que ela começa na segunda-feira, e antes de sair no táxi, Gia admite que foi bom ver ela. Yenju também sorri, e pede para ela chegar em casa em segurança. Gia agora está em casa comemorando por ter conseguido um emprego, mas Mitchell fica preocupado ao ver a cena. Enquanto isso, Yenju está em casa olhando uma foto antiga dela e de Gia. Ela sorri e diz que deveria ser ela agradecendo a Gia, indicando que ela estava jogando xadrez 4D o tempo todo, e que tudo isso faz parte de seu plano mestre, e do outro lado Gia e Mitchell estão apagando velas do bolo para comemorar. Agora é segunda-feira, e Gia está sendo apresentada à equipe do Second Café.
E Enju menciona que ela e Gia foram à faculdade juntas, e apresenta ela ao restante da equipe para Gia. E o Lee é um dos melhores baristas, e se Gia não sabe o que fazer, é a ele quem ela deve perguntar. A próxima funcionária é Narijo, mas as duas se reconhecem, do tempo em que Nari estava seduzindo Mitchell na academia, e elas ficam chocadas ao se verem de novo. Nari completou 25 anos esse ano, e a maioria das pessoas a considera narcisista, enquanto ela diz que tem ótimo estilo e boa aparência, e ela usa fones de ouvido sem música para poder ouvir as pessoas comentarem como ela é bonita. Nari até leva um caminho 10 minutos mais longo que o necessário para se exibir para as pessoas comuns. Ela também trabalha no Second Café, que à primeira vista parece uma cafeteria comum, mas está longe disso. Eles oferecem benefícios incomparáveis, e desde que o último gerente saiu, Nari era a próxima na fila para se tornar a gerente. E se ela se tornasse gerente, ela estaria vivendo uma vida em que teria tudo o que sempre quis. Mas agora, Gia que é a nova gerente, se ela não tivesse aparecido, Nari teria se tornado a gerente. Então, Nari reclama com Enju, já que está lá há mais tempo e tem contribuído muito mais que Gia. Então ela exige uma explicação, já que Gia não tem muita experiência na indústria. Mas Enju retruca, dizendo que ela é a proprietária, então pode fazer o que quiser, dizendo basicamente a Nari que é uma questão de habilidade. Independentemente disso, Nari ainda está indignada, e se pergunta como Gia pode ter um marido bonito e ser amiga de uma autora famosa. Mas antes que as coisas fiquem constrangedoras, Nari pede desculpas a Gia pelo que aconteceu na academia. Mas Gia não faz muito caso e diz que já passou, então não importa. Nari fica surpresa, e acha que foi legal da parte dela não ter ficado brava. Mas Nari ainda acha que Gia não sabe nada sobre administrar uma cafeteria, e não consegue aceitá-la como gerente. Gia pede ajuda a Nari, mas ela é pega desprevenida e sua voz falha, enquanto diz um claro nervoso. Gia está pedindo uma receita e Nari percebe que não precisa realmente ajudar Gia, então ela provoca dizendo que é embaraçoso que a gerente não saiba isso. Mas Gia responde que é exatamente por isso que está perguntando, para saber bem quando tiver clientes. Nari fica chocada que Gia não esteja constrangida, e ela continua fazendo perguntas. Apesar de Nari ser rude, ela continua surpresa que Gia não se importe, e de repente ela também percebe que Gia não é feia. Na verdade, ela começa a achar Gia muito bonita, então fica envergonhada e diz para ela pedir ajuda a Yuli, enquanto caminha para longe. Vemos ela mostrar o dedo do meio escondido enquanto acha irritante, mas na verdade é para um cliente, um velho que não para de elogiar a aparência de Nari. E ela fica irritada que esse cliente tenha aparecido. O homem pede o número de Nari, e quando ela tenta dar o número da loja, ele fica bravo porque já gastou muito dinheiro na loja. Nari fica irritada e queria que ele tivesse aparecido quando Yuli ou a chefe estivessem lá. De repente, Gia aparece ao lado de Nari e diz que ela deveria dar o número para o cliente, já que o cliente sempre tem razão. Nari fica chocada, e o homem fica animado que alguém finalmente o entende. Ela se apresenta como a nova gerente, e Nari não sabe o que fazer, sem acreditar no que Gia está fazendo. Gia escreve algo em um papel e entrega ao homem, dizendo que esse é o número que ele queria. O homem fica animado porque só quer levar Nari para dar uma volta e comer algo juntos, mas então ele vê o número no papel, e é o 190, o número de emergência. O homem fica indignado, mas Gia insiste, pedindo para que ele diz que esse número. O homem fica com raiva, e agora todo o café está olhando para eles. Então, Gia sugere que ela ligue para o número por ele, mas isso só deixa o homem ainda mais irritado. Ele puxa a clássica carta do "Você sabe quem eu sou?", mas Gia usa um cartão reverso, e pergunta se por acaso ele sabe quem ela é. O homem de repente murcha, dizendo calmamente que não, e lhe deseja um ótimo dia antes de sair. Logo depois, Gia suspira e comenta como quase mostrou-se irritou lá atrás. Nari agradece a ela pela ajuda, mas pergunta se Gia tinha certeza que está tudo bem, já que isso pode causar problemas com a chefe ou rumores entre os clientes. Mas Gia diz indiferente que lidaria com isso quando chegasse a hora, então não tem motivo para se preocupar com algo que nem aconteceu ainda. Mas Gia garante que mesmo que algo aconteça, ela assumirá total responsabilidade. Nari brinca, dizendo que já que ela diz que é por conta dela, tudo bem. Ela pensou que Gia não era o tipo de pessoa que assumia as responsabilidades, e reconhece que Gia ficando do seu lado foi bem legal. Mas então Nari lembra que Gia é sua inimiga, já que ela roubou Mitchell e sua posição de gerente, mesmo que Gia não tivesse realmente roubado Mitchell em primeiro lugar. De repente, outro cliente entra no café e pede um americano gelado quente. Gia e Nari ficam sem palavras, e ela é a vilã número 2, a senhora do americano gelado quente. Ela é uma vilã que aparece de vez em quando, e reclama se erram o pedido dela. A senhora continua dizendo que não esperava a mesma qualidade no serviço de um café em Milão, e como não responder a mulher é rude, Gia parece frustrada, repetindo o pedido da senhora com seu sotaque estranho. Então, ela lhe entrega uma xícara de gelo e um americano quente para que ela possa ajustar a quantidade de gelo que quer. A senhora diz que Gia passou no teste, e logo depois vai embora. Enquanto isso Nari fica chocada que isso era tudo o que ela tinha que fazer para agradar a mulher.
Ela percebe que Gia faz o que quer, e ela também parece ser divertida. Gia continua fazendo coisas estranhas, como confrontar clientes barulhentos, e dizer que tomará medidas legais por serem muito barulhentos. Quando reclamam, Gia liga para a chefe, que lhes dá um reembolso e ordena que saiam, ou seus advogados irão processá-los. Gia pede a Yuli um pouco de sal para limpar o café, e depois de observar ela, Nari percebe que Gia é alguém que faz todos felizes, então não é surpresa que as pessoas queiram ser amigas dela. Então, Nari percebe que Yuli está olhando para Gia, e cobre seus olhos para que ela não o roube também. Em um carro preto, Yanduek pergunta à senhora do café quente com gelo como Gia está, e ela diz que está desapontada, já que Gia claramente não deveria estar satisfeita em trabalhar em um café. A senhora então pergunta sorrindo por que Yanduek só apresentou Gia a ela agora. Essa senhora é Yumi Na, a CEO da Yumi Entertainment. O dia no café acaba, então Gia se despede de Nari e Yuli. Muitas coisas aconteceram hoje, mas nada realmente importante. Mas tem uma última coisa que Gia precisa resolver, então ela pede ao homem com uma caixa na cabeça para sair, já que ela o viu escondido lá por um tempo. Mitchell fica chocado que Gia o tenha visto, pois seu disfarce era perfeito, roupa casual. Eles estão agora voltando para casa e Mitchell ainda está confuso como Gia o reconheceu, pois ele está usando roupas muito diferentes e tinha uma caixa na cabeça. Gia reconhece que Mitchell se esforçou, então pergunta por que ele está ali, já que ele não bebe café e a loja também fica fora do seu caminho. Mitchell não consegue pensar em nada na hora, mas depois diz que está em uma nova rotina de exercícios, que é caminhar antes de ir para a academia em vez de correr na academia. Gia finge estar surpresa, e avisa que pensou que Mitchell estava lá para buscá-la, e ela confessa que quase teve borboletas enquanto sorri para ele. Mas de repente, Gia tropeça, e antes de cair no chão, vemos ela em sua cama com o rosto no travesseiro. Ela pensa em como sua conversa estava indo bem, mas não, ela tinha que cair e estragar tudo. Então ela lembra ter ouvido um estalo no ombro de Mitchell quando ele a segurou. E ela acha que tem algo de errado, já que ele parecia péssimo na academia. Gia espera que Mitchell esteja bem, e vai checar como ele está. Ao abrir a porta, ela é recebida com a visão de Mitchell sem camisa. Gia fica envergonhada e recua, pedindo desculpas por interromper seu momento sozinho. Ela continua com vergonha e diz que vai dar uma caminhada, enquanto Mitchell parece confuso. Agora vemos Gia sentada na sua cadeira de jogos, e Mitchell explica que estirou os músculos do ombro e das costas quando segurou ela, mas já estava prestes a colocar fitas para aliviar da dor. Mas ela não entende como Mitchell ia colocar eles, já que ele mal consegue alcançar as costas. Ele insiste que consegue, e explica que primeiro, você coloca os remendos no chão, depois rola pelo chão até que eles grudem no seu corpo, e quando você se levantar, eles devem estar perfeitamente colocados, mas não estão. Então ela diz que irá colocar eles em suas costas para ele. Mitchell insiste que pode fazer isso sozinho, mas Gia já está preparando a fita e diz para ele ficar quieto. Enquanto Gia está olhando as costas de Mitchell, ela percebe que nada mudou desde quando eles eram crianças. Eles sempre coçavam as costas um do outro e aplicavam pomadas quando não conseguiam alcançar. Ela percebe que a única diferença agora é que as costas de Mitchell estão bem mais largas. Ela se pergunta o que Mitchell come para ter as costas tão largas, e agora que ela pensa sobre isso, ela lembra que ficou nas costas dele durante a lua de mel. Gia começa a tocar nas costas de Mitchell, e ele chama por ela. Gia para, enquanto Mitchell pergunta por que ela está esfregando suas costas. Ela fica constrangida, e também não tem uma explicação além do fato de que as costas dele são incrivelmente atraentes. Mas então ela se salva dizendo que seus ombros estão tensos, e começa a massageá-los. Mitchell fica preocupado, mas Gia insiste que seus ombros parecem pedras. Agora, Gia continua massageando as costas de Mitchell, mas ela sente que essa posição só pode levar ao desastre. Ele olha para Gia sem seus óculos, e comenta como suas unhas estão arranhando suas costas, o que dói. Mas ela fica envergonhada porque Mitchell não está usando seus óculos e pede desculpas. Ela continua a massagem, e reconhece que precisa tirar sua mente daqueles pensamentos, já que é apenas uma massagem. 10 minutos depois, as mãos de Gia doem porque as costas de Mitchell são imensas, e imagina que talvez pisar nelas teria sido mais eficaz, como ela costumava fazer com seu pai. Mesmo assim, Mitchell agradece a ela pela massagem, pois agora ele está bem melhor. Gia fica feliz que Mitchell esteja bem, e começa a voltar para seu quarto para dormir, mas Mitchell a impede e insiste em dar a ela uma massagem nos ombros de volta. Ela recusa e tenta escapar, dizendo que não estava com os ombros tensos, mas Mitchell não deixa passar. Agora ela está sentada na cama, enquanto Mitchell se prepara para aniquilar os ombros dela. Mitchell pede a Gia para mover o cabelo para frente, e quando ela faz, ele começa a massagem. Ela pensa que está nervosa por nada, e acha que Mitchell não está nervoso. Ele gentilmente coloca a mão no ombro dela, mas Gia faz um barulho em resposta. Ele acha que Gia deve estar com dor, mas a verdade é que a dor não está nos ombros dela, mas no peito. O coração de Gia está batendo rápido e alto,
e ela acha que Mitchell pode ouvir ele, e mesmo que não possa ouvir, ele certamente pode sentir, mas Mitchell não diz nada. Ela se pergunta se ele não percebeu ou se está fingindo que não percebeu. Independentemente disso, a massagem continua, e de repente, ela finalmente grita de dor por Mitchell estar pressionando com mais força. Parece que seus ombros vão se rasgar, e Gia agarra firme o braço dele com suas unhas, as cravando cava nele. Os dois caem, e quando ela abre os olhos, Mitchell está em cima dela e sem seus óculos. Gia fica envergonhada, mas mais importante, o ângulo em que estão é problemático. Ela segura os lençóis da cama firme, como se estivesse se preparando para um impacto. De repente ela fica preocupada com a roupa íntima que está usando hoje e como não consegue se lembrar, mas então percebe que escolheu vestir um conjunto combinando para se sentir mais confiante no trabalho. Ela fica aliviada, mas depois se envergonha de novo, se perguntando por que está aliviada que sua roupa íntima não está descombinada. É quase como se ela estivesse ansiosa por isso. Então, Gia faz bico e espera que Mitchell lhe beije, mas ele apenas fica ali parado por 10 segundos, e então ela o empurra. Gia fica irritada que Mitchell não fez nenhum movimento. Nada está dando certo para ela hoje, e ela até errou de novo ao abrir um lanche pro mouse. Gia realmente achou que Mitchell lhe beijaria, mas talvez ela fosse a única esperando o beijo. Ela fica envergonhada com o pensamento, e parece que Mitchell também está frustrado. Tanto ele quanto ela não sabem o que fazer, mas então Mitchell se levanta e chama por ela. Gia pergunta o que foi, então Mitchell hesita. Ele disfarça, dizendo que não é bom para as costas dela se ela se sentar curvada, e sugere que ela deveria empurrar o peito para fora ao sentar, para manter as costas saudáveis. Então, Gia simplesmente endireita as costas, e Mitchell dá um joinha para ela. Mitchell decide tomar um banho, apesar de ter acabado de colocar os adesivos. Gia agora está deitada no sofá e está desapontada que Mitchell não tenha vindo beijá-la. E ela pensa que é uma tola por esperar essas coisas repetidamente. Mas na realidade, Mitchell está batendo nas paredes do banheiro, completamente frustrado com o que aconteceu. Ele parece esgotado, mas de repente olha para uma escova de dentes. Gia está olhando para a foto da lua de mel deles, e pensa em como Mitchell e ela estão enganando a todos. Então Mitchell aparece de repente, o que assusta Gia. Mitchell diz que escovou os dentes, mas Gia fica confusa do porquê isso é relevante. Mitchell revela que comeu pepinos no jantar, e sabe que Gia não gosta do gosto de pepinos, então é porque ele não a beijou. Então, Mitchell pergunta se pode fazer agora, e quando Gia responde confusa que sim, ele de repente beija ela. Depois disso, Mitchell retira seus óculos, então ele continua beijando Gia. Mouse fica envergonhado com a cena, e Gia fica irritada com a rigidez de Mitchell com as regras, pensando que ele deveria ser mais flexível. Mas de repente Mitchell coloca a mão na sua cintura, deixando Gia bastante surpresa. Mas por hoje ficamos por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Gia e Mitchell.